Bom, preste bastante atenção. Todas as centenas de milhões que o Macedo investe em sua rede de televisão, digo sua porque é dele, né? Apesar de ter sido o povo que na época deu tudo o que tinha, né? Tudo que você imaginar, em dinheiros, em propriedades, em joias. Eu estava lá e também participei disso, para a minha vergonha, porque se dizia que essa emissora seria comprada para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo 24 horas. Inclusive, um dos fundadores da igreja que eu falo para você entender, isso não é igreja, isso é um covil de salteadores, chamado Rodrigues, que todo mundo conhece, que é o John Lennon, disse que nós e eles na época, iriam pegar de rede, né? Iriam pegar as pessoas de rede, ou seja, a rede de televisão, né? Inclusive mandou comprar uma rede enorme dessa de pescar e abriram ali no templo, aonde milhares e milhares de pessoas depositaram ali ofertas, sacrifícios, tudo para pagar ao Silvio Santo a parcela, né, que faltava, a primeira, e a que faltava, que ficou faltando para realmente tomarem posse. E hoje está no nome dele, pertence a ele, e você vê no que se tornou essa emissora de televisão. O jornalismo é pura mentira, né? Vivem aí acoloiado com todos os governos, eles só noticiam aquilo que favorece aos governos que estão por debaixo do pano apoiando eles, não dá uma notícia em favor do trabalhador, do povo, do pobre, não. Tudo para defender os seus interesses, os seus amigos políticos e outras parafernálias mais. E essas novelas, essas grandes produções onde são gastos milhões e milhões de reais do seu bolso, você que acorda às 5 horas da manhã para trabalhar todos os dias e não faz outra coisa a não ser de casa para o trabalho, do trabalho para casa e de casa para dentro desse covil de salteadores chamado Templo de Malandrão, catedrais e outras coisas mais. Todo o seu dinheiro é investido em livros, chaveirinhos, patuás, correntes, campanhas, votos e sacrifícios. Tanto é que agora no final do mês, no final agora do mês, né, na virada aí, em dia 30, ele estará fazendo mais uma limpa, né, no povo, no seu dinheiro, através da fogueira anta, fogueira essa que já faz há anos e as pessoas estão sempre na miséria, estão sempre no sofrimento. Membros, jovens, obreiros, evangelistas, todos entra ano e sai ano e as pessoas continuam vivendo de promessas, né? Vivendo de promessas. É melhor você ir fazer promessa para santo, então, de pau, de pedra, de metal. Quem sabe um pedaço de gesso não lhe responde, né? Porque você veja que Deus não responde. Esses testemunhos que existem aí são falsos testemunhos, né? São pessoas que são de lá mesmo, que têm empresas lá, que prestam serviços para eles e eles põem ali para pôr testemunho, para dizer que foi abençoado, foi isso, foi aquilo. Né? Você via que antigamente eles colocavam várias pessoas, hoje não. Eles selecionam as pessoas deles e aquele testemunho roda o mundo inteiro, né? Outro dia tinha um senhor aí dando um testemunho aí, rodando o mundo inteiro. Só com aquele falso testemunho ele conseguem fazer a cabeça de todo mundo, porque a pessoa pela ganância acha que a vida dela vai se transformar igual a daquela pessoa que deu tudo, que sacrificou, então ela vai naquele engano, no papo do estelionatário e cai nessas armadilhas. Então, todas essas novelas, essas
altas produções que são feitas são gastas com seu dinheiro. E depois que eles montam essas produções, como essas novelas, né, bíblicas, essas coisas, eles vão e vendem para as empresas. São empresas milionárias, patrocinadores, que vão reverter isso em milhões para ele. Sem contar o que ele já pega de sacrifício, dízimo, dinheiro da política, das maracutaias. As empresas vão pagar para poder colocar o seu comercial. E vai dar audiência, né? Porque dá audiência no meio de vocês que estão aí, né? E dos outros incautos também, que vivem de fantasias, de ficções, como dizia o apóstolo Paulo, fábulas de velhas caducas, fictícias, né? Coisas fictícias, como dizia o apóstolo Pedro. Então eles criam esse tipo de coisa, por exemplo, usa a Bíblia, fazem novelas bíblicas e pode ver que no meio dessas novelas sempre tem o incentivo a você sacrificar, a você ter medo da morte, ter medo do diabo, ter medo de perder a salvação, como foi o tal do Apocalipse, da tal novela que eles tiraram do tal do Apocalipse, que já não presta, e aumentaram, alteraram um monte de coisa que nem existe no próprio falso Apocalipse, que o livro de Apocalipse é um livro falso, foi considerado até um livro apócrifo, né? Apócrifo que chama, né? Um livro sem validade, nem existia na Bíblia alguns séculos atrás aí, mas foi colocado pelos líderes religiosos para justamente aterrorizar, tocar o terror no povo, né? Principalmente aqueles que não querem abrir a mão, dar dízimo da oferta, né? Então foi colocado esse livro. Mas na verdade esse livro foi escrito por um líder religioso, se passando por João, que não é o João do Apocalipse, o João Batista, nem o João que andou com Jesus. Eles chamam o apóstolo João, mas o próprio falso João do Apocalipse não diz que ele é apóstolo. Quando ele abre o Apocalipse, ele diz: eu, João, vosso irmão, companheiro, na luta, que toda aquela conversa fiada. Né, tentando ganhar a confiança dos cristãos para depois enfurnar as cartas bomba dele. Né? E veja para onde ele mandou essas cartas. Ele mandou essas cartas justamente para a região aonde o apóstolo Paulo havia anunciado o evangelho, né? Para todos os gentios, para todas aquelas pessoas. Para quê? Para tentar destruir o trabalho da graça de Deus, sendo que houve uma reunião entre Pedro, Paulo e João em Jerusalém, aonde ali eles acertaram que o Pedro, João e Tiago iriam continuar lá em Israel, em Jerusalém, naquelas bandas ali, anunciando ali para aquele povo, e Paulo iria para os gentios, né? Foi isso que foi acertado. Né? E quando Paulo saiu dali, Paulo foi para os gentios, Paulo pregou para os gentios, ou pessoas se converteram, como Timóteo, Tito e outros. Não havia necessidade desse tal de João aparecer depois e querer vir com outra doutrina, com outras cartas, sendo que o povo lá já havia recebido a graça de Deus, sabia que Jesus já havia morrido, ressuscitado, que é espírito, que está dentro das pessoas, que ele venceu a morte, o inferno, o diabo, que tudo já foi consumado e que agora eles teriam que crescer no amor, na graça de Deus, no entendimento de Deus e aguardarem a manifestação do Senhor Jesus, assim como nós estamos aqui aguardando, firmes na graça de Deus. O Senhor Jesus jamais falou de Apocalipse, né? Os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus, se esse Apocalipse fosse uma coisa tão importante, o Senhor Jesus Cristo não pararia de falar nele dia e noite, né? Cuidado com a besta que sobe do mar, com isso, com aquilo. E você veja essa parafernália hoje aí no mundo. Pessoas fazendo estudos de Apocalipse, né? Tem até PhDs, né? Teve filmes em Hollywood, né? De tragédia, de desgraça, de tudo. Mal sabem as pessoas que isso é uma baita de uma mentira, como dizia aquele Goebbels, né?
aquele que era o assessor de comunicação do Hitler, ele é quem disse essa frase, que uma mentira contada por muito tempo começa a virar verdade, ou não é? Na verdade, ele estava muito enganado, porque o que é mentira, o que é verdade é verdade. E a mentira só fica enquanto a verdade não chega. A mentira jamais se transformará em verdade. E a verdade jamais se transformará em mentira, porque a verdade é luz, a mentira é trevas. A luz dissipa as trevas, né? Tanto é que milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas estão saindo de dentro desse sistema religioso, estão abrindo os olhos, Deus abrindo os olhos, o Espírito Santo abrindo os olhos dessas pessoas. Então, esse Apocalipse, nós temos vídeos aqui no canal Mensageiro da Graça, aqui no YouTube, nós temos vídeos aqui, você pode acompanhar. Vamos lá para frente um pouquinho falar de novo a respeito desse falso Apocalipse. Tem até igrejas, né, que é fundamentada em cima do Apocalipse, né? Eu desde criança ouvia no rádio aí um tal de Alziro, não sei o que, que só falava nesse Apocalipse, né? Apocalipse de Jesus, né? E as pessoas há séculos, 8 milhões de seres, 8 bilhões de seres humanos na face da Terra, ricos, pobres, intelectuais, analfabetos, todo mundo iludido com essa parafernália. Veja como é uma luta para se anunciar a verdade, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a porta estreita que Jesus falou, né? Por isso você deve dar o seu like, você deve compartilhar os vídeos, não é? Vir aqui no YouTube, dar dar um like no canal, se inscrever no canal, né? Para que a máquina, o computador entenda que você gostou do vídeo e envie para outras pessoas, né? As pessoas precisam conhecer a verdade. É essa a porta estreita que Jesus falou, é a verdade. E larga é aquela que leva para a perdição. Qual que é a larga? É essa aí que você está vendo. O sistema religioso, com todas as suas mentiras. Então, eles sabem que podem iludir, pegar as pessoas pela mente. Né? As pessoas vivem pelo que elas verem, pelo brilho desse mundo. Quer dizer, então eles sabem tudo isso, né? Que as emissoras de televisão, os filmes, os artistas, eles conseguem influir na mente das pessoas. Quando você está assistindo um filme de terror, você fica ali, né, comendo a pipoca, morrendo de medo. Parece até que aquilo é verdade, mas depois que acaba o filme, aí você diz, pô... Mas você veja, filme de suspense, de ação, aquilo vai entrando, porque aquilo está indo para a carne, aquilo está indo para a mente carnal. Então, isso não quer dizer que você não possa assistir um filme, não possa se divertir. Agora, você assistir um filme, uma tal de uma novela, achando que aquela ficção, aquilo é verdade, então, meu amigo, você está perdido. Né? Porque o que mais tem nessas novelas, nessas autoproduções de Macedo, inclusive a filha dele está lá, que ninguém gosta dela lá, odeia porque ela fica dando palpite, ela fica botando bico nas novelas, dando opinião para os atores, né, para os diretores que estudaram, sabem o que estão fazendo. Mas não é, ela está ali porque ela tem que colocar alguma coisa que vá puxar a sardinha para o pai dela, para a instituição dela. Que vá puxar a sardinha para continuar fazendo a cabeça do povo. Da ilude, daqueles que nunca foi na ilude, na Universal, e daqueles que estão lá dentro, para que aqueles que estão lá dentro fiquem aprisionados nessas coisas. Você pode ver que nessa novela, tal de novela de Apocalipse, apareceu um monte de coisas que não está nem escrita no falso Apocalipse. Então eles usam a Bíblia, assim como eles usam a Bíblia no púlpito, eles usam essas novelas, eles usam essas produções, essas novelas, para pôr as garras deles ali, para justamente mudar os textos, mudar a coisa que está escrita na Bíblia, né? O verdadeiro sentido espiritual das passagens bíblicas, né? E as pessoas inconscientemente, lá deitadinha na sua cama, no seu sofá, seja lá onde for, vai recebendo aquelas mensagens.
tanto as que estão escravizadas dentro da Universal, como as que estão fora, como as que são de outras denominações evangélicas, católicas e tudo. Então, ele, através dessas novelas, dessas grandes produções que só dá lucro para ele, tanto de audiência como de dinheiro, como de tudo, ele entra dentro dos lares e dentro das casas, deturpando a palavra de Deus, do mesmo jeito que ele faz no Templo de Malandrão e nas suas outras arapucas que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Hã? Então, você tem que ter a mente de Cristo ativada e exercitada. É uma coisa bonita? É uma história bíblica? É legal, você pode assistir aquela produção. Mas ali no meio daquela produção, se você tem a mente de Cristo, você sabe detectar na hora. Aí tem a mão do Macedo. Ó. Ele está mentindo, ele mandou fazer isso aí para me seduzir. Você sabe. Ninguém está dizendo a você que não assista, que é impossível. Você vê, por exemplo, uma produção como ele vai fazer agora, fez essa produção agora em janeiro, vai lançar em janeiro, a tal da novela Gênesis, contando a história desde o começo do mundo. Aí você vai ver quanta coisa eles vão inventar no meio dessa história. Já deve estar escrito, inventado já, né? No meio da história, né? Ele agora vai fazer aquela produção do diabo, né? Caindo lá de cima, vai começar a exaltar o diabo, meter o medo. Tudo isso aí é um trabalho para a mente, para que as pessoas continuem vivendo na mentira, no falso evangelho, né? Você vai ver. Porque as pessoas assistem essas coisas, né? Essas produções que passam na televisão, mas elas se esquecem. Quem está por trás disso é o Macedo e a sua cúpula. Inclusive, é como eu acabei de falar, a filha dele está lá no meio dando palpite. Dando palpite. Até outro dia aí, naquela novela top não sei o que, um diretor chegou a pedir demissão, diretores, funcionários, chegou a pedir demissão da novela, porque ela dava palpite na novela, ela queria uma coisa assim, outra assim. Ela cortou até o cabelo igual a mulher da novela, e depois fica falando das obreiras, quer mandar na vida das obreiras que roupa que a ovelha deve vestir, não deve, que batom que deve usar, que shampoo que deve comprar. Tem a mão deles. Você acha que ele vai perder essa oportunidade de deturpar a Bíblia, se é o que eles fazem há 58 anos, Macedo deturpa a palavra de Deus? Você acha que numa produção dessa ele vai perder a oportunidade de colocar a mão dele? Por isso, nós estamos aguardando, Macedo, você lançar a sua novela, Gênesis, com as suas heresias, que nós estaremos aqui com a mente de Cristo, desvendando tudo. Porque nós temos a mente de Cristo para o quê? Para entender as coisas de Deus, de Gênesis até o falso Apocalipse. Não há nada escondido da gente. Não há nada que se possa esconder da gente. Por quê? Porque não há nada que se possa esconder daquele que está dentro da gente. Daquele que criou o homem, que criou os céus, o universo, o mundo físico, o invisível, todas as coisas. Esse que criou todas as coisas está aqui, dentro da nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, o Senhor Deus, através do apóstolo Paulo, nos ensina dizendo: vós, ou seja, nós temos, não é teremos um dia, quem sabe, não. Nós que somos filhos de Deus temos o quê? A mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é a mente de Deus. A mente de Deus, o chip dele está aqui dentro. A mente de Deus é uma só com a nossa mente. Ora, se você conseguir entrar dentro da mente de uma pessoa, você sabe tudo que ela está pensando, né? Pois é, como a mente de Deus está dentro da nossa mente e a nossa na mente de Deus, nós sabemos perfeitamente discernir tanto o bem quanto o mal, e temos todas as informações.
do princípio do universo, de todas as coisas que nós quisermos saber, à vontade, abundante na graça. Lembra que Deus falava lá no Velho Testamento? Invoca-me, que eu te responderei. Vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Olha, ele mandava invocar naquela época, porque o espírito dele ainda não estava dentro do homem. E que ele já ia mostrar coisa grande. Imagine agora que ele está dentro de cada um de nós, dentro do nosso espírito, controlando a nossa alma, andando com o nosso corpo, vendo com os nossos olhos, andando com os nossos pés, falando com a nossa boca e ouvindo com os nossos ouvidos. Que maravilha, né? Alguém pode me enganar na face dessa terra, ou aqui, ou no além, ou ET, aonde houver uma criatura viva, visível e invisível. Ninguém pode nos enganar, nem papa, nem cardeal, nem líder religioso, nem ficção, nem mentiras, nem altas produções, nada pode nos enganar, porque ninguém pode enganar aquele, né, que está dentro de nós. Nem a Bíblia pode nos enganar, que nós detectamos as mentiras que estão aqui dentro da própria Bíblia, porque nós não lemos a Bíblia como uma coisa literal, né? Como um papel, não. Nós lemos com a mente de Cristo, separando, né, o joio do trigo, aquilo que é mentira e aquilo que é verdade. Mas, meu Deus, Deus permitiu mentiras na Bíblia. Deus permitiu que os homens colocassem a mão na Bíblia. E como eles colocam até hoje, deturpam a palavra. Lembra lá que Pedro falou? Que eles deturpam as Escrituras? Mas, meu Deus, como é que Deus pode permitir mentira na Bíblia? As pessoas serão enganadas. Por exemplo, esse Apocalipse é uma mentira. Tem um monte de mentira nos escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu posso parar um dia aqui e mostrar todas as mentiras para você. Como é que você sabe disso, irmão? Porque aquele que está dentro de mim sabe disso. Sabe que é mentira. Né? E quando você ouvir, você vai ver, você vai tirar suas conclusões que é mentira. Né? Então você diz, meu Deus, como é que pode? Há mentira, falsos profetas dentro da própria Bíblia. Já não basta os que estão aí de carne e osso, Macedo, Silas Malacheia, Valdemiro, só diabo, R.R. Suado e tantos outros da católica, da evangélica. Como que pode? Já tem tanta mentira desses homens. Ainda na Bíblia tem um monte de mentira. Tem os que morreram e deixaram seus escritos aqui. Veja como nós estamos cercados de falsos profetas, por dentro e por fora. Mas em todas essas coisas somos o quê? Mais que vencedores. Meu Deus, como é que o Senhor permitiu a mentira na Bíblia? Pois é, meu filho, para você que é meu filho saber que é mentira. Quando você lê uma coisa, você fala, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui é mentira. Isso aqui não tem fundamento. Deus jamais falaria isso aqui. Aí Deus fala, tá vendo como você descobriu? Como você sabe separar o que é certo, o que é errado? Isso chama-se discernimento de espírito. E você vai aí na internet com as pessoas tudo perturbadas, né? Falando um monte de besteira. São crianças, né? Crianças na fé, né? São crianças levadas por todo o vento de doutrinas, né? Então você tem que tomar muito cuidado com essas altas produções que você vê aí, que é muito bonito, né? Uma produção, um filme, tem aquela ação, tem a música, tem tudo para entreter você, tem os atores. O trabalho do ator é esse, né? E que eles ganhem bem mesmo, porque eles são atores, eles estão ali para trabalhar. Agora você não pode se deixar levar. Ou não é? Pelos efeitos especiais, como Pedro dizia, né? Ficções. O apóstolo Paulo dizia, fábulas de velhas caducas. Você vai ver, ele vai pegar com essa nova produção dele, essa novela chamada Gênesis, você vai ver o que vai ter de heresia no meio dessa novela que nunca houve e nem está nem na própria Bíblia. Eles vão fazer os textos originais, como estão aqui, né? Que mesmo o que está escrito aqui tem interpretação diferente. Você está lendo o livro de Gênesis, né? Você precisa entender que aqui tem coisas espirituais, tem até coisas científicas.
Aqui tem coisas que os cientistas estão querendo descobrir, estão batendo a cabeça hoje, no século XXI. Em 2020, ele já vem estudando, a ciência está aí há mais de 100 anos estudando, né? E tem coisas que a ciência quer saber agora que está aqui, nesse próprio livro de Gênesis, mas eles não conseguem ver. Por quê? Porque eles têm a mente humana, mas não têm a mente de quem? De Cristo, daquele que fez. Tem uma maneira melhor de você saber o que é tudo no universo? Qual é a melhor maneira de você saber todas as coisas do universo, visíveis e invisíveis? Perguntando àquele que fez. Mas você também olha lá a bicicleta. Né? Qual é a melhor maneira de você saber tudo a respeito daquela bicicleta? É perguntar ao cara que criou ela, que fez. Como é que você fez isso aqui? Aí ele vai dizer, ó, assim, 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 assim. E aquele que fez o universo, inclusive essa historinha que está aqui em Gênesis, de Gênesis, é Deus, que está onde? Dentro de você. É só você perguntar para ele. Deus não tem nada para esconder da gente. Ora, nós somos filhos de Deus. O maior prazer de Deus é nos ensinar. Você tem seu filho aí, seu filho pergunta, ô pai, o que é isso aqui? Como você sabe que ele está crescendo, está desenvolvendo a mente dele? Aí você diz, meu filho, isso aqui é isso, isso, isso e isso. Você tem até prazer, porque você fala, poxa, meu filho está interessado, né, em saber isso aí, né? Você só não sabe essas coisas de Deus, tudo a respeito do que você quiser saber, se você não perguntar a Deus. É como se Deus dissesse assim, eu só respondo o que me perguntam. Você não está me perguntando nada, né? Você está atrás de Macedo, está atrás de religião, está atrás de tudo que não presta nesse planeta, então você não vai saber das coisas. Você sabe quantas coisas está existindo aí no universo? A gente está aqui nesse globinho terrestre aqui, né? Que é um carocinho de arroz no meio de todo o universo, é um cisco. Você não pode nem imaginar o poder de Deus. Você não pode. Os próprios cientistas que estão aí estudando, eles veem a grandeza de Deus muito mais do que essa gente que vive dentro do sistema religioso. É por isso que esses canalhas que estão no Brasil estão negando a ciência. Estão agora negando a ciência. Aqui no Brasil entraram num agora de negar a ciência, de negar a medicina, os cientistas estão tudo olhando. Pô, esses caras usam carro, celular, computador, usa Wi-Fi, usa tudo, toda a tecnologia que nós que estudamos, oferecemos ao mundo, e agora os caras estão negando a gente. Os caras estão negando a medicina. Aí depois vai na farmácia, pede um Doril, que foi o cientista, foi o médico, foi tudo que descobriu. Deveria ficar com dor de cabeça. Tomar lá um chá de folha, né? Quando você tiver com enxaqueca. Eu vou comprar um Doril, Vou fazer uma propaganda do Doril aqui. Eu vou comprar um analgésico. Para que você vai comprar um analgésico se você não acredita na ciência? Porque quem fez o analgésico foi a ciência. Foi a ciência que foi lá, descobriu as partículas, as moléculas, tudo aquilo para chegar naquela composição, as fórmulas químicas para chegar na composição daquele remédio. Né? Se você não acredita na ciência, por que você vai para o médico então, quando você quebra a sua perna? Quando você tem uma dor, você tem um problema de saúde no coração, na cabeça, no pé, seja lá onde for. Então não vá para o médico, morra em casa. Vocês que vivem negando a ciência. Né? Para que você vai procurar um médico? Se você tomar uma facada na barriga e precisar fazer uma cirurgia, para que você vai para o sírio-libanês? Você vai lá para o médico te costurar? Para que você vai tomar, por exemplo, aquela anestesia geral? Porque tudo isso vem da ciência. Né? Para que você vai oferecer remédios para a população, como fazem muitos governantes? Esse remédio quem fez foi a ciência. E para que como você está usando isso e negando ao mesmo tempo a ciência? Você está oferecendo uma coisa que foi a ciência que fez e ao mesmo tempo está negando a ciência. Você não para pensar? Você não tem a mente de Cristo, abençoado? Para pensar que esses homens estão loucos? Né? Aqui no Brasil está agora. E saiba que os cientistas estão aí, ó, no universo, eles sabem muitas coisas. Né? Coisas que você jamais imagina. Porque você vive com a cabecinha pequena, com a visão de formiga aqui dentro desse planetinha aqui. Né? Que é um planetinha pequenininho, à vista do universo, mas que Deus ama, que Deus tem o controle. Aconteça o que acontecer aqui dentro, você pode ter certeza, Deus está no controle. Sempre esteve, está e sempre estará
até a hora que ele desfazer todo esse universo físico do mesmo jeito que ele fez. Ah, Deus pode desfazer? Pode, foi ele que fez. Lembra lá quando Jeremias, Deus disse a Jeremias, desce lá na casa do oleiro, Jeremias. Aí Jeremias desceu lá, chegou lá, ficou observando. Sabe o oleiro, né? Esse pessoal que faz vaso de barro, né? O sujeito está sentado lá com a rodona lá e o barro lá, né? E ele fazendo um vaso. Daqui a pouco Jeremias chegou e aí, tudo bem? Ele, tudo bem. O senhor está querendo alguma coisa? E nessa conversa dele com Jeremias, ele foi prestar atenção em Jeremias, o vaso caiu da mão dele e quebrou. Né? Caiu no chão e quebrou. Aí ele foi lá, pegou o vaso, colocou naquela coisa de novo, né? Que é aquela coisinha de roda de madeira, né? Que fazia antigamente. Né? Foi lá e fez o vaso de novo, de outra forma, do jeito que ele quis. Aí quando Jeremias olhou isso, aí Deus se manifestou e disse, tá vendo, Jeremias? Da mesma maneira que o vaso caiu da mão desse homem e se quebrou todinho, e ele tornou a pegar o barro e fazer, assim são todos vós, são todas as nações e todo o universo em minha mão. Eu quebro, eu faço de novo, eu faço o que eu quero, porque eu sou Deus, né? Soberano. Sabe o que é uma pessoa soberana? É uma pessoa que faz o que ela quer, mata quem quer, deixa viver quem quer, ressuscita quem quer, destrói o que quer, né? Transforma em pó e cinza o que quer. Olha, o diabo é um espírito, Deus, o de espírito não morre. O mesmo que fez o espírito sabe como destruir. Né? Não foi ele que fez a composição espiritual? Não é ele que faz as células, as partículas? Não é ele quem faz tudo? O fogo, a água, o ar, né? Todas as coisas? Todas as moléculas, né? Não é ele que faz tudo? Ou quem faz? Ou quem é que faz? A Mitsubishi? O Bill Gates? Né? Você não sabe quantas coisas está existindo agora nesse mundo. Inteligência artificial, uma série de coisas, e você está perdido aqui. Né? É por isso que eu digo a você, você tem que procurar se informar. Né? Você não precisa ser um PhD, um estudioso, nada disso não. Você tem que procurar se informar, o que é que os cientistas estão procurando, o que é que está acontecendo aí por cima. Você tem que procurar ser curioso, procurar ver, né? Você já tem a mente de Cristo, já tem a palavra de Deus. E ainda você está de olho nas coisas, você está informado. Você está aqui nesse carocinho de arroz que é o planeta Terra e está pensando que o universo é isso. Né? Você está aí preocupado. Você está vendo que esses líderes religiosos, eles não têm um pingo de noção com quem é que eles estão tentando brincar? Você imagina, o universo é imenso, gigante, ao ponto do planeta Terra ser um cisco. Né? Vai vendo com o que esses caras estão tentando brincar. E você veja, de tudo isso que Deus criou, o xodózinho dele somos nós que estamos aqui dentro do planeta Terra. Né? Imagine Deus que criou um universo inteiro, visível e invisível, de antimatéria. Criou tudo isso para quem? Para ele? Não, ele nunca precisou de universo, nem espiritual e nem físico. Ele criou para nós. Agora você imagina esses homens, Silas, Malacheia, Macedo, destruindo a coisa que ele mais ama, que é o ser humano. Imagina, esses caras têm noção com quem é que eles estão brincando? Você olha o mar, né? Você pensa que o mar é grande. Você não sabe o que é grandeza, meu amigo. Você não sabe, você líder religioso, você não tem nem noção com quem é que você está mexendo. Ele não te matou ainda porque ele é misericordioso. Ele está esperando você, pastor, bispo, se converter, porque muitos pastores que estão aí dentro do sistema religioso são filhos de Deus. E muitos já abriram os olhos e estão caindo fora. É desse Deus que nós estamos falando, não é de religião, de filosofias, de nada. Filosofia que eu falo não é a filosofia das pessoas que vão para a faculdade estudar, não. Essa aí é sadia. Eu estou falando filosofias religiosas. Mentiras. E resumindo,
mentiras. É desse Deus que nós estamos falando. Desse que criou os planetas, as galáxias. Você já viu o tamanho de uma galáxia? Nós moramos em uma aqui, chama Via Láctea. Nós moramos bem no cantão lá na favela. E no meio dela tem um negócio chamado buraco negro, chamado Sagitários A. Ali acaba tudo, acaba tempo, acaba todo o conhecimento da ciência do homem ali. Não existe tempo, não existe mais nada ali. Tudo que cai ali não volta mais. Essas coisinhas você não sabe, você deveria procurar se informar dessas coisas aí. Né? Eu vou até colocar uns vídeos aqui mostrando os brinquedinhos do nosso pai, para ver se você abre a sua mente e vê de quem é que nós estamos falando. Nós não estamos contando só historinhas aqui da Bíblia, dos apóstolos. Esse evangelho da graça de Deus é isso, é para te revelar a grandeza de Deus, quem é o seu pai. Não é para transformar você em um religioso, não. Para você ficar falando a graça, a graça. O que é a graça? O que é a glória de Deus? Essa é só uma palhazinha da glória dele. É só os brinquedinhos dele. Né? Né? Você pensa que o mar para Deus é como uma piscina que você põe dentro de casa para as crianças tomar banho. É isso que é o mar para Deus. Agora, por que esse Deus não acaba com esses caras? É porque a misericórdia dele dura para sempre. Deus sabe que eles estão com o coração desse mundo, que todos esses pedaços de papel aí que eles chamam de dinheiro, esses templos, essas coisas, Deus sabe que tudo isso é lixo. Deus sabe, mas ele não sabe. Ele quer para ele está com o coração disso aqui, o Macedo e outros aí. Mas nós sabemos que somos ricos, né? Que estamos na glória de Deus. É isso que Deus quer fazer. Abrir os olhos dos seus filhos para que eles vejam a glória de Deus, para que nós desfrutemos da paz, da alegria, do sossego. Tudo já aqui vivo, com um corpo de carne e sangue, vivo. Por isso o apóstolo Paulo dizia, reinando em vida. Tem problemas nesse corpo? Tem. Tem a dor de cabeça, tem a dor no pé, tem os probleminhas do dia a dia. Isso não é nada em comparação quando o seu espírito está avivado dentro de você. Quando você tem o conhecimento do amor e da graça de Deus, você fica tranquilo, você cuida da sua carne, da carne dos outros, você está pouco se lixando. Se esse mundo está todo mundo na carne, você vai procurar levar a paz, levar a alegria, levar a graça de Deus, levar a verdade para as pessoas. Você não tem medo se o mundo está encapetado, endiabrado, entre aspas, porque esse ser já foi destruído. Já foi eliminado o pecado, a morte, o diabo. Isso é anunciar o evangelho. O que é evangelho? Boas novas, boas notícias. Agora, se eu estou aqui falando de diabo, de morte eterna, de apocalipse, de inferno, de você perder salvação, isso é boas novas? Isso é boas notícias? Eu sou obrigado a ficar aqui dando essas notícias para as pessoas? Foi para isso que Deus me chamou? Para aterrorizar elas, tocar o terror, e depois que elas estiverem tudo morrendo de medo, eu ir lá e começar a tirar o dinheiro dela, dizendo que se por acaso ela fizer sacrifício, me der tudo que tem, aí quem sabe Deus vai salvar ela. Isso é boas notícias que Jesus mandou anunciar? Quando você vê falar evangelho, 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 esqueça esse nome evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas, boas palavras. É isso que nós estamos fazendo aqui. Mas as pessoas, muitas vezes, resistem ao evangelho porque ela está acostumada nesse mundo a ouvir só coisa ruim, só notícia velha. Né? Elas estão aí vivendo de notícias de jornal velho. Quando elas estão aí atrás de fazer campanhas, votos, sacrifício, viver atrás de homem, atrás de tudo. Então, quer dizer, elas estão vivendo de notícias velhas, de coisas passadas, acabou. Nós, os cristãos, temos que viver em novidade de vida. Então tome cuidado com essas outras produções do Macedo e já fique esperto. E nós vamos começar a ler o livro de Gênesis para desenrolar com a mente de Cristo o que é
não só ler para você, mas vamos ler e vamos mostrar para você que aqui tem até ciência, até para você que é cientista aí, fica ligeiro aí, tá? Que de repente você tá aí se matando aí no laboratório para descobrir um monte de coisa e de repente você descobre aqui, né? Muitos descobriram muita coisa na Bíblia, só que não dão um braço a torcer, né? O Einstein, Newton, você vê que Newton ficou perturbado, Newton ficou anos tentando desvendar esse apocalipse e desistiu. É o próprio Newton, o homem que descobriu a gravidade, né? Então, nós vamos falar mais a respeito desse assunto, tá? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e um grande abraço a todos e até a próxima.